Bom, quando se fala em nutrição esportiva, um dos assuntos que mais se discute é relacionado à suplementação pré-treino. Afinal, qual suplemento que eu poderia utilizar para melhorar a minha performance, para potencializar a minha perda de gordura corporal, auxiliar no meu ganho de massa magra? Afinal, é um mix pronto pré-treino? É tomar as substâncias isoladamente? Quais dicas que eu, como nutricionista esportivo, daria para vocês a respeito de suplementação pré-treino? Bom, pessoal, antes de falar dos suplementos em si, quero chamar a atenção sobre dois aspectos. Primeiro, sono. Eu vejo muitas pessoas que dormem 4, 5 horas por dia ou até têm um volume de sono muito bom, mas de baixa qualidade e acaba utilizando muitos estimulantes antes do seu treino para compensar essa noite de sono mal realizada. Então, se o seu problema é esse, antes de investir em uma suplementação pré-treino, avalie a qualidade do seu sono. Seja por questões simples, talvez ajustar o ambiente, deixar mais o quarto mais escuro, deixar o celular de lado nos momentos que antecedem ao sono, coisas básicas que muitas vezes acabam sendo o núcleo do problema. Muitas pessoas acabam tomando já de cara alguns suplementos para induzir ao sono ou até mesmo alguns medicamentos sem antes ajustar o básico, que é ali a questão do ambiente, do quarto, organizar os seus horários para ter realmente um sono de mais qualidade. O sono estando ajustado, nós temos que pensar em toda a alimentação em si, mas para não ficar extenso o nosso vídeo, falar um pouquinho aqui da alimentação pré-treino. Às vezes a pessoa realiza o treino às 19 horas, almoça muito bem e passa a tarde inteira sem se alimentar e antes do treino toma um estimulante para compensar também aquela na verdade a falta, não é nem má alimentação, a falta da alimentação relacionada ali ao seu treinamento, que deve muitas vezes estar dando um treino de musculação entre 1 e 2 horas antes, dependendo de uma atividade de endurance, muitas vezes até a gente coloca um pouco antes, né? Pelo menos 2 horas, algumas vezes até mais do que isso, uma refeição mais elaborada entre 3 e 4 horas antes do treino, uma refeição menor entre 1 e 2 horas. Isso vai de acordo aqui com a individualidade de cada um, desde as questões de o ambiente que essa pessoa se encontra antes do treino, se é no trabalho, se é na escola, se é em casa, e também questões de esvaziamento gástrico individuais, né? Então, questão do profissional também estar ajustando cada caso nessa situação. O que não pode é a pessoa negligenciar a alimentação pré-treino e já ir de cara buscando aqui uma suplementação visando seu efeito estimulante. E falando agora dos suplementos, a cafeína, nosso grande e simples suplemento, baratíssimo, acaba sendo aqui o que mais pode auxiliar no sentido de estimular o sistema nervoso central. As dosagens geralmente são apresentadas entre 3 e 6 miligramas por quilo de peso. Na prática clínica, principalmente atividades como musculação, crossfit, atividades mais do dia a dia, eu gosto sempre de começar com uma dose mais baixa, entre 50 e 100 miligramas, chegando aqui no máximo em 200 miligramas. Então essa dosagem entre 3 e 6 miligramas por quilo de peso, eu vejo algo assim mais pontual, no caso de uma competição, algo mais específico, e ainda em determinados esportes. Mas falando do nosso treino do dia a dia, eu prefiro dosagens um pouco mais baixas. A cafeína estimula muito bem o sistema nervoso central, obviamente cada indivíduo tem a sua resposta também individual, alguns são metabolizadores lentos, outros são metabolizadores rápidos, mas ela acaba estimulando o sistema nervoso central, esse é fato. No entanto, ela traz também algo desagradável no exercício, que é o aumento da frequência cardíaca. Para amenizar esse efeito, nós temos dois suplementos que podem auxiliar em conjunto com a cafeína, seria a teanina e a taurina. Então essa combinação, seja cafeína com taurina ou cafeína com teanina ou ainda cafeína, taurina e teanina, você acaba tendo estímulo no sistema nervoso central, amenizado aqui esse impacto de aumento da frequência cardíaca com esses outros duas substâncias. Feito isso, né, que já é uma possibilidade de melhorar o seu potencial de treino, você poderia também tentar aqui estimular em conjunto a utilização da síntese de óxido nítrico. Isso poderia vir com a suplementação de citrulina. Mas um detalhe, a citrulina ela acaba sendo efetiva em dosagens um pouco mais elevadas do que o que geralmente eu vejo as pessoas utilizarem. Entre 5 e 8 gramas de citrulina antes do treino, preferencialmente na forma de citrulina malato, acaba sendo uma boa ideia, mas acaba sendo um pouco caro também, então não é algo tão acessível. Dosagens menores de citrulina acabam tendo também um bom efeito de melhorar a oxigenação, o sistema circulatório em geral, mas é para aquele efeito realmente agudo de melhorar realmente a capacidade no treino, teria que ser uma dosagem um pouquinho mais alta, entre 5 e 8 gramas. Algo que nós utilizamos
também com grande sucesso, principalmente com o pessoal da Endurance, corredores, ciclistas, que fazem seus treinos longos, geralmente no final de semana, é utilizar a injeção de nitratos por meio de suco de beterraba, né? Lógico que isso vai variar também de acordo com o peso do indivíduo, do esportista, mas para vocês terem uma ideia, um indivíduo com seus 70 quilos, uns 500 ml de suco de beterraba ali antes do treinamento pode ajudar bastante no aumento da síntese de óxido nítrico e, consequentemente, melhorando ali a sua oxigenação e potencialmente melhorando aqui a sua capacidade de treinamento. Feito isso, nós poderíamos também discutir alguns outros suplementos. Dois deles que são muito comuns de serem encontrados em pré-treinos até prontos, creatina e betalanina. Mas, pessoal, esses dois suplementos, o efeito deles é crônico e não é agudo, ou seja, você necessita utilizá-los todos os dias para ter um resultado interessante, seja aqui tanto com a betalanina, o efeito tamponante, ou então com a creatina, o efeito aqui de aumentar a sua força, potência, atividades de alta intensidade e baixa duração. Então, não necessariamente elas precisam ser utilizadas antes do treino. Pode até ser, mas desde que você, nos dias de que não treine, também utilize essas duas substâncias. Pensando ainda em complementar esse blend, nós poderíamos pensar em algo para melhorar o foco, a concentração, como um potencializador colinérgico, do exemplo aqui, até no caso aqui do alfa-GPC. Também um excelente suplemento, algumas fórmulas prontas norte-americanas já contêm esse tipo de substância, como o alfa-GPC, entre outros, na sua formulação, que no Brasil isso ainda não é uma realidade, mas nós podemos utilizar fórmulas manipuladas com essa substância. Então, o alfa-GPC aumenta muito o foco, concentração nesse momento aqui, que acaba sendo tão importante, que é no caso numa suplementação pré-treino. Óbvio, pessoal, isso que eu falei é algo simples, para me estender muito também. Você tem poucas substâncias, mas dessas poucas substâncias, elas realmente têm alguma efetividade. Eu poderia me estender muito falando de erros clássicos que as pessoas acabam cometendo, como, por exemplo, usar arginina para estimular o óxido nítrico. Não, se for para estimular o óxido nítrico, use aqui no caso a citrulina, que tem um efeito muito maior. E dentre outras várias substâncias que eu vejo sendo utilizadas como pré-treinos, muitas também fazem parte aqui desses mix pré-treinos. Eu vejo, mais um exemplo, coenzima Q10, né? Eu não vejo necessidade alguma da coenzima Q10 fazer parte de um pré-treino. Pelo contrário, antioxidantes não deveriam ser utilizados nem antes nem depois do treinamento, e sim em horários afastados. Então, dentre, né, que está me vindo na cabeça aqui alguns suplementos agora, algumas substâncias que acabam não tendo grande efetividade nesse momento, né, no caso que a suplementação pré-treino. Então, fixei aqui algumas que realmente podem trazer uma grande efetividade, mas qualidade de sono e uma ótima alimentação antes do treino vão fazer realmente muito mais diferença até do que essas substâncias isoladas que eu comentei. Agora, quando tudo está perfeito, sono, alimentação, suplementação pré-treino e um treino bem periodizado, aí realmente não tem erro, os resultados virão com certeza. Espero aí que tenha tido alguma validade para vocês. Valeu, galera!